Eu estava exausto. Minhas pernas mal conseguiam me carregar enquanto caminhava pelas ruas vazias daquela cidade pequena e esquecida pelo tempo. O vento soprava frio, e o único lugar que encontrei para passar a noite era uma pensão antiga, decadente, que parecia ter sido abandonada por qualquer noção de modernidade. Eu não tinha escolha. O dinheiro estava no fim, e aquela era a única opção ao meu alcance. Ao entrar, um cheiro de mofo e madeira envelhecida tomou conta dos meus pulmões. O chão rangia sob meus pés, como se a estrutura da casa estivesse cansada, prestes a ceder. As paredes, cobertas de papel desbotado e rasgado, pareciam sufocar qualquer vestígio de luz que tentasse penetrar o ambiente. O dono da pensão, um homem velho de olhar vazio, me entregou a chave sem dizer uma palavra, apenas acenando com a cabeça em direção a um corredor escuro. Enquanto caminhava até o quarto, senti cada passo ecoar pelo chão de madeira, como se a própria casa estivesse me observando, analisando minha presença. O silêncio era absoluto, exceto pelo render constante das tábuas abaixo de mim. Quando abri a porta do quarto, um arrepio percorreu minha espinha. Era um cubículo sufocante, com móveis velhos que pareciam ter testemunhado séculos de solidão. Mas foi o espelho que realmente me perturbou. Ele ocupava quase toda a parede oposta à cama, um espelho antigo, com moldura desgastada e manchada pelo tempo. Assim que o vi, uma sensação de desconforto se instalou no fundo da minha mente. Algo no reflexo parecia errado, distorcido, como se o quarto no espelho fosse uma versão sutilmente diferente do que meus olhos viam ao vivo. Desviei o olhar, tentando ignorar a sensação incômoda. O cansaço estava me vencendo, e eu precisava descansar. Mas, à medida que me deitava na cama, a rachadura no teto parecia se expandir, como se estivesse prestes a desmoronar sobre mim a qualquer momento. E o espelho, mesmo que eu evitasse olhar diretamente, parecia estar me observando, esperando. Fechei os olhos, tentando ignorar o peso do ambiente, mas algo me dizia que aquela noite não seria tranquila. Eu sentia, no fundo da alma, que havia mais naquela pensão do que eu estava disposto a aceitar. Acordei de repente no meio da noite, o coração disparado, como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. O silêncio que dominava o quarto era opressor, mas logo percebi que não estava sozinho. Ouvi, bem fraco no início, algo que não deveria estar lá. Passos lentos, quase arrastados, ecoavam pelo corredor do lado de fora. Cada passo fazia o chão de madeira render de maneira aguda, como se a própria casa sentisse dor. Os passos se aproximavam, cada vez mais próximos, até pararem bem em frente à minha porta. Segurei a respiração, meus olhos fixos no teto, como se ignorar pudesse fazer o barulho desaparecer. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais insuportável. Quem quer que estivesse ali, estava esperando. Esperando por algo. Num impulso de coragem, ou talvez por imprudência, me levantei. Cada movimento meu parecia amplificado naquele ambiente sufocante. Caminhei até a porta, com o coração batendo tão forte que podia senti-lo na garganta. Girei a maçaneta lentamente, tentando não fazer barulho, e abri a porta apenas o suficiente para espiar o corredor escuro. Nada. O corredor estava vazio, exatamente como deveria estar. Nenhum sinal de quem ou o que havia feito aqueles passos. O corredor, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada no final, parecia ainda mais longo e sinistro àquela hora. Fechei a porta rapidamente, voltando para a cama com um arrepio que não conseguia explicar. Mas o sono. Esse não voltaria tão cedo. Na manhã seguinte, desci para o café com os olhos pesados e a mente atormentada pelo que havia acontecido. A sala de refeições era tão fria e antiga quanto o resto da pensão, com móveis desgastados e janelas embaçadas pela umidade. Sentei em uma das mesas, observando o ambiente, tentando afastar a sensação de desconforto.
Foi então que o vi. Um homem sentado à mesa no canto, sozinho. Era o único outro hóspede que eu havia visto desde que chegara. Ele tinha os ombros curvados, a cabeça baixa, e parecia concentrado demais em seu café, evitando qualquer tipo de contato visual. Seu rosto estava parcialmente coberto pela aba de um chapéu gasto. Algo nele e não estava certo. Era como se eu já o conhecesse de algum lugar, mas não conseguia lembrar de onde. Havia uma familiaridade perturbadora naquele homem. Cada vez que tentava puxar pela memória, era como tentar segurar água entre os dedos e escapava. Mesmo sem olhar diretamente para mim, eu sentia seus olhos sobre mim, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Continuei a observá-lo de soslaio, a inquietação crescendo em meu peito. O ar na sala parecia pesado, quase palpável, como se houvesse algo entre nós que não estava sendo dito e um segredo sombrio, flutuando no ambiente. Eu precisava descobrir o que era. Na noite seguinte, algo parecia diferente no quarto. O ar estava mais frio, como se tivesse perdido todo o calor do dia. Tudo estava calmo demais, exceto por um detalhe que, a princípio, tentei ignorar no espelho. Quando me aproximei para tirar os sapatos e me deitar, senti a presença dele, imóvel na parede oposta à cama, grande demais para aquele espaço. No início, era apenas um desconforto sutil, uma impressão de que o reflexo estava fora de lugar. Eu passava diante dele e, por algum motivo, não conseguia evitar olhar. Algo me puxava, uma atração mórbida que eu não entendia. Na primeira vez, eu estava de costas para o espelho e, ao me virar rapidamente, vi algo, uma sombra fugaz, como se outra pessoa estivesse no quarto. O coração acelerou instantaneamente. Olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. Fiquei parado ali, encarando meu próprio reflexo, tentando me convencer de que era só minha mente pregando peças. Mas algo estava errado. Muito errado. Mais tarde, enquanto lia na cama, percebi pelo canto do olho que meu reflexo parecia atrasado. Como se meus movimentos fossem seguidos por um eco, uma fração de segundo mais lenta. Eu virei a cabeça para olhar, e juro que vi uma silhueta, algo além do meu próprio reflexo, como se alguém estivesse de pé atrás de mim. Girei o corpo rápido, o coração quase parando, mas, claro, não havia ninguém. O quarto estava vazio. Era só eu, ou pelo menos deveria ser. O desconforto virou angústia. A cada vez que eu olhava para o espelho, parecia que ele me mostrava algo que não deveria estar ali. As sombras no vidro se alongavam de uma maneira impossível, distorcendo o que era normal. Comecei a evitar o espelho, mas ele estava sempre lá, um vigia silencioso, me observando. Eu tentava não encarar, mas não conseguia afastar o pensamento de que, se olhasse o suficiente, veria algo que não queria ver. Então, os ruídos começaram. Sons abafados vinham do quarto ao lado, como passos arrastados ou móveis sendo movidos. Mas não eram sons típicos. Havia algo de irregular, quase fantasmagórico. Eu sabia que havia outro hóspede ali, o homem silencioso que eu tinha visto no café da manhã. Mas o que estava acontecendo naquele quarto? Aqueles sons não pareciam normais. Na manhã seguinte, não aguentei mais. Desci as escadas até a recepção e encontrei o dono da pensão, um homem velho de rosto duro e vincado pelo tempo, ocupado com papéis atrás de um balcão. Tem alguém no quarto ao lado? Perguntei, tentando parecer casual. Ele levantou os olhos lentamente, como se minha pergunta o surpreendesse. Quarto ao lado. Esse quarto está vazio há anos, rapaz. Minhas mãos ficaram frias, um arrepio percorrendo minha espinha. Impossível. Ouvi barulhos a noite toda vindo de lá. Ele me olhou por mais um segundo, como se analisasse minha sanidade. Não há ninguém lá. Nunca houve. Minha mente girava. Eu sabia o que tinha ouvido.
Não era possível que tivesse imaginado tudo. O medo começou a apertar o peito. Se aquele quarto estava realmente vazio, então o que ou quem estava fazendo aqueles sons? Eu não conseguia mais ignorar o desconforto que me envolvia naquele lugar. O espelho no quarto era uma presença opressiva, e as noites haviam se tornado um tormento com os sons estranhos do quarto vazio ao lado. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Minha curiosidade e medo se misturavam em uma urgência que não podia ser mais ignorada. Eu tinha que descobrir a verdade. Desci até o porão da pensão, um lugar ainda mais decadente do que o restante do prédio. As tábuas do chão rangiam sob meus pés e o ar estava denso com um cheiro de mofo. No canto, encontrei uma pilha de livros e papéis velhos, cobertos de poeira. Um em particular chamou minha atenção e um livro de capa grossa, gasta pelo tempo, com páginas amareladas e bordas esfareladas. Parecia ter sido esquecido há décadas. Ao folheá-lo, descobri relatos antigos sobre a construção da pensão. Havia registros de hóspedes e suas experiências no local, alguns descrevendo com detalhes algo que eu nunca esperaria, e visões inquietantes no espelho. Cada relato fazia meu coração bater mais forte. Eram descrições de figuras estranhas refletidas no vidro, de sussurros que vinham das profundezas do espelho, e de hóspedes que pareciam desaparecidos. Um nome me chamou a atenção, Richard Callahan, um hóspede que, de acordo com o livro, havia desaparecido misteriosamente décadas atrás. Uma onda de choque passou por mim quando me lembrei do homem que eu tinha visto no café da manhã. A semelhança era inegável. Parecia que o homem que havia evitado qualquer contato visual comigo era, de alguma forma, conectado a essa história. Mas como? Continuei lendo e descobri algo ainda mais perturbador. O espelho do meu quarto era mencionado em várias dessas histórias. Aparentemente, ele estava presente ali desde a construção da pensão. O livro detalhava como, ao longo dos anos, diversos hóspedes que ficaram naquele quarto relataram sentir que estavam sendo observados. Pior ainda, alguns deles tinham enlouquecido ou simplesmente desaparecido sem deixar vestígios. A explicação era sempre a mesma, o espelho. As lendas locais falavam de uma entidade aprisionada dentro daquele espelho. Uma força sombria que, com o tempo, começava a manipular a mente daqueles que o encaravam por tempo demais. Quanto mais eles olhavam para o espelho, mais perdiam o senso de realidade. Alguns relatos mencionavam figuras distorcidas e vozes que vinham do reflexo, vozes que incitavam ao desespero. O sangue gelou em minhas veias. A sensação de estar sendo observado, o reflexo que não correspondia aos meus movimentos, as sombras atrás de mim e tudo começava a fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, nada fazia. O espelho estava brincando com a minha mente, assim como tinha feito com tantos outros antes de mim. Fechei o livro rapidamente, minhas mãos tremendo. O que eu havia descoberto era mais do que uma história antiga e perturbadora. Era um aviso. Algo me dizia que eu estava a um passo de cair na mesma armadilha que tantos outros antes de mim. Mas a questão que me atormentava era, ainda havia tempo para escapar? Naquela última noite, o sono não veio. Eu estava exausto, mas o medo superava qualquer cansaço. O espelho no quarto, aquele maldito espelho, parecia respirar comigo. A cada minuto que passava, eu sentia uma presença cada vez mais opressiva crescendo ali dentro. O homem, o estranho que eu havia visto no café da manhã, parecia mais real no vidro do que eu me sentia no próprio quarto. Algo estava diferente. A silhueta dele, que antes parecia distorcida, agora era nítida, como se estivesse ganhando força. Me levantei da cama, atraído por uma força que eu não conseguia entender. Ao me aproximar do espelho, senti meu coração disparar. Ele estava lá, do outro lado do reflexo, me encarando. Seus olhos, antes vazios, agora estavam cheios de desespero, como se implorassem por algo. Senti uma corrente de pavor atravessar meu corpo quando ouvi o primeiro som e um sussurro. Fraco, mas claramente pedindo ajuda. Me ajude, por favor, e eu estou preso. Eu dei um passo para trás, o pavor tomando conta de mim. Mas, antes que eu pudesse reagir, o rosto dele começou a mudar.
As feições que antes pareciam humanas se distorceram em uma máscara de puro terror, uma deformação grotesca que quase não era mais reconhecível como um rosto humano. Ele continuava sussurrando, mas agora suas palavras eram incompreensíveis, como um grito abafado em um pesadelo. Meu corpo congelou quando compreendi a verdade. Aquilo não era um homem preso tentando escapar. Era a própria entidade que atormentava aquele lugar, usando o reflexo como uma armadilha, uma máscara para atrair suas vítimas. A sensação de estar sendo observado, os passos no corredor, as lendas sobre o espelho, tudo levava a isso. Tentei me afastar, mas, de repente, minhas mãos começaram a se mover sozinhas. Eu olhava, horrorizado, enquanto meus braços se erguiam na direção do vidro, como se algo estivesse puxando meus membros para o reflexo. Eu sentia meu corpo resistindo, mas o controle já não era meu. O espelho estava me sugando, me arrastando para dentro de seu mundo. Não, gritei, tentando me soltar, mas o poder do espelho era esmagador. Minha pele começou a se transformar, a imagem no reflexo parecia mais real do que eu. Vi meus próprios olhos no espelho, cheios de terror, mas já não eram os meus. O homem preso, o reflexo que eu tanto temia, agora era eu. Quando minhas mãos finalmente tocaram o vidro, a superfície se moldou ao meu toque, fria e viva. E então, fui puxado. O som dos passos no corredor voltou, mas agora eu os ouvia do outro lado. Eu estava preso. O reflexo, que antes era meu, agora era dele e o próximo. A história termina assim, com o corredor vazio e à espera de mais uma vítima, que logo passará pelo espelho, sem saber que está diante de seu destino final.